Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois vamos falar então dessa preparação aí do Vasco para o jogo das 18h30 em São Januário e trazer também o técnico Fernando Diniz, falando desse início de trabalho dele. Ele que já relacionou os jogadores e a gente vai falar também, sabe de quê? Vamos falar da reunião das duas ligas apoiando Reinaldo Carneiro Basso. Já eu trago tudo isso para você. Hoje tem aqueles abraços que eu sempre prometo. Hoje eu vou, nesse vídeo aqui, abraçar vários inscritos e pedir para você se inscrever se ainda não é inscrito. Wellington Campos FC, paga nada não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante o seu joinha. Manda esse link para outras pessoas também, para que elas possam se inscrever e nos ajudar aqui a crescer ainda mais. Maravilha? Então, depois da vinheta, a gente chega. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Deixa eu começar, então, com os relacionados do técnico Fernando Diniz. Os goleiros Léo Jardim, Fusato e Pablo. Vai sair aqui o Pablo. Laterais, Paulo Henrique Puma Rodrigues, Lucas Piton e o Vitor Luiz. Na zaga, uma novidade, a volta do Maurício Lemos, João Vitor, Lucas Oliveira, Luiz Gustavo e Maurício Lemos. No meio-campo não tem Jair. Tietê, Matheus Carvalho, Felipe Coutinho, Hugo, o Paulinho, Hugo Moura, Paulinho, Esforza e o Nuno Moreira. No ataque, Ryan, Verrete, Adson, o Lloyd Augusto, o Alex Teixeira e o Garret. Esses aí foram relacionados pelo técnico Fernando Diniz para o jogo de hoje em São Januário com o Fortaleza. Vamos ouvir então o Fernando Diniz falando qual a campanha ele pretende com esse time do Vasco que hoje está na zona de rebaixamento. É um prazer muito grande para mim estar aqui, de volta ao Vasco, de volta ao convívio com vocês também, que aqui sempre foi muito bom comigo. Sempre que eu estive aqui no Rio de Janeiro, nossa convivência foi ótima. Em relação especificamente à tua pergunta, se eu não achasse que fosse possível, eu não teria vindo. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por algum motivo, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. A gente vai trabalhar incessantemente para que a equipe consiga encontrar um bom caminho, começar a pontuar no Brasileiro e também avançar nas Copas. Também na entrevista da sua apresentação, o técnico Fernando Diniz falou como vai ser o trabalho para fazer esse time ficar focado dentro de campo, fora de campo e buscar os resultados positivos, né? As vitórias, voltar a vencer. Já tem um tempão que o Vasco não vence, então o Diniz falou desse jeito. Pergunta boa e meio complexa para responder, mas é muito trabalho. Eu acho que futebol para mim é onde eu imprimo os meus conceitos da vida. Tem que ter vida no futebol. E então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco é que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. E eu vejo muito isso aqui. Acredito que o primeiro tempo do jogo do Vasco contra o Lanús, de todas as minhas estreias da minha carreira, foi a melhor estreia, primeiro tempo. Não em questão do resultado, que perder sempre é horroroso, tá? Mas o primeiro tempo, de ver conceito de jogo, foi da boa vontade dos jogadores, da imensa capacidade deles de se esforçarem para entender e ter coragem de aplicar. Então, jogar lá contra o Lanús nunca é fácil, e a gente fez um jogo bastante coerente com aquilo que a gente deve fazer para frente. Então, acredito que foi uma boa... O primeiro tempo foi um sinal muito positivo para o Vasco da Gama. Todo mundo sabe que o Fernando Diniz gosta de trabalhar muito o lado humano. Ele é um bacharel em psicologia
e também a torcida do Vasco da Gama. Isso foi colocado para ele. E aí? Como que você vai priorizar essa questão humana, a questão da torcida? E ele encheu a bola do torcedor vascaíno. Vale a pena assistir. Eu acredito que sim. Não é uma coisa totalmente consciente, mas talvez até inconscientemente. Eu quis muito vir para o Vasco. E todo mundo sabe, e de alguma maneira as coisas aqui vazam muito também. E vazou, a maioria das coisas que vazaram de maneira coerente e certa. Porque eu quis muito vir para cá. Eu acho que eu tenho muito a acrescentar aos jogadores, porque eu tenho vontade, todo mundo sabe que isso talvez seja a base fundante do meu trabalho, a relação que eu estabeleço com os jogadores e como eu consigo melhorá-los pela vontade que eu tenho de melhorar o jogador. E quanto à torcida, a torcida é o maior mesmo do Vasco. A torcida, além de ser uma torcida diferente, em muitos aspectos, é uma torcida que era diferente. É uma torcida que ganha campeonato, na realidade. E a gente precisa fazer com que o time corresponda ao anseio da torcida e para criar uma simbiose, uma conexão, porque aí fica muito legal. Então, uma das minhas funções aqui é tentar fazer com que isso aconteça, que o time consiga se conectar com a torcida, que se houver essa conexão, a gente vai ter uma vida muito feliz aqui. A torcida ela é muito diferente. E eu sei disso, que eu vim aqui, fiquei 2 meses. Todo mundo sabe, se perguntar aqui no CT, a sensação dos meus 2 meses aqui na Série B, mesmo sendo na Série B, que quando eu vim para cá, você veio para a Série B. Eu nunca vim para a Série B, primeiramente. Eu vim para o Vasco, que é esse time gigante, um negócio diferente. Eu lembro quando eu jogava aqui contra, talvez no maior momento da história do Vasco, década de 90, início dos anos 2000, eu joguei em São Januário, era a coisa mais linda, eu mesmo jogando contra. Eu até me arrepio até de lembrar, a torcida cantando, eram as músicas na época do Axé Music, eles trocavam as músicas com os nomes dos jogadores. Então aquilo era uma coisa que empolgava muito. Então a torcida ela é diferente mesmo. E a gente vai entender como ela é diferente. E na Série B, quando eu fiquei 2 meses aqui, parece que eu fiquei aqui 2 anos. Tanto da intensidade, quanto da intensidade da torcida e das pessoas, que tem muitos aqui, da minha época ainda. Então a gente meio que se gosta. Eu passava aqui para ir para o Fluminense, parava aqui para abraçar as pessoas, a gente se encontrava no Maracanã. Então para mim foi muito fácil querer voltar para cá. Então eu espero, de fato, estou muito confiante que as coisas vão andar bem. Então, o técnico Fernando Diniz, e aí, você concorda com ele? Qual a sua opinião com relação a esta questão, né? Quero a sua opinião aí. Deixe o seu comentário, é super importante você comentar com a gente também. Bem, vamos falar da reunião das 2 ligas, uma reunião inédita, as 2 ligas juntas, a Liga Forte e a Libra, para falar a respeito da eleição da CBF. Depois que Edinaldo Rodrigues foi afastado pela Justiça e o Fernando Sarney marcou nova eleição para o dia 25 de maio, domingo, às 10h30 da manhã, com a primeira chamada, a segunda chamada às 11h30, e o edital da eleição já foi publicado no site oficial da CBF. Vão ser votados o presidente, 8 vices, 3 membros efetivos e 3 membros suplentes do Conselho Fiscal, e o mandato começa imediatamente após a eleição de 2025 a 2029. Inclusive, na entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, por ocasião da convocação, ele já estará ao lado do novo presidente da CBF. E, então, reunidos, as 2 ligas, elas, por maioria, daqueles que votam, 32 clubes, né? Mas tinham cerca de 70 clubes das 4 divisões do futebol brasileiro, numa videoconferência, e, por maioria, então, eles decidiram não apoiar a candidatura do presidente da Federação de Roraima, o Samir Chaud, que foi lançado por 19 federações, e eles vão apoiar a 32 clubes a candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista de Futebol. Esse aí já se manifestou oficialmente da sua candidatura. Ele precisa de 8 federações e 5 clubes, já tem 32 clubes. Agora, as federações, ele tem 4
no momento, entre elas a Federação Mineira também. Então, esse aí é um assunto que vai evoluir nas próximas horas. Os clubes que não tomaram posição ainda, né, não se manifestaram. Da Liga Forte, são 5. Vasco, Botafogo, Palmeiras, Grêmio e o Atlético de Minas Gerais. 3 clubes da Liga Libra, o Volta Redonda, o Remo e o Paysandu, num total de 8 clubes que ainda não se manifestaram. Os advogados de escritórios famosos de Brasília, que eram contratados pelo Edinaldo Rodrigues, estão declinando, né, do convite aí para o recurso no STF, e o Edinaldo fica, então, com os advogados da CBF, segundo uma notícia publicada pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Então, é isso aí, que era a sua opinião, é um assunto importante também. O que você acha do nome do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, e também do Samir Schaut, né? Quem você toparia aí para comandar o futebol brasileiro? Deixa eu abraçar a Conceição Silva, lá em Ubá, Minas Gerais, também o Hernani Lira, o Eduardo Silva, meu amigo doutor Henrique, da Firjan, doce figura, querido amigo, o Girlande Miranda, o Edu Vieira Queiroz, o Carlos Eduardo Cabral, está lá em São Gonçalo, José Saraiva, lá em Manaus. Quero abraçar também o Evandro Carvalho, o Renan Fogaças, em Poços de Caldas, Minas Gerais, o Adriano Eduardo, em Santos Dumont, também nas Minas Gerais, o Sérgio Henrique, que é aqui do Rio de Janeiro, ele é de Vicente de Carvalho, o meu amigo Almir Figueiredo, lá de São Caetano do Sul, São Paulo, o Evandro Rafael de Ilhabela, São Paulo, e quem mais? O meu amigo Noel Ismael, também de Vicente Carvalho, o Paulo César, lá em Bom Jesus, de Itabapuana, o Rômulo Davi, de Caetité, na Bahia, quem mais? O Marcelo Almeida, da cidade de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio, e também o Edmundo Rodrigues. São pessoas queridas que estão assinando o nosso canal, deixando comentários, deixe o seu nome e o nome da sua cidade para você receber o nosso abraço também. Tá bom? Fiquem com Deus. Bom jogo para o Vasco contra o Fortaleza. Vai ser um jogo extremamente difícil. E você, por favor, se inscreva aí, o Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante. Eu conto com vocês. A gente volta depois do jogo com a entrevista do Fernando Diniz. Boa sorte ao Vasco e a você também. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.